Bom dia. Vamos fazer uma meditação hoje que se encontra lá no livro de João, capítulo 1, que diz assim: o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Só até aqui. E aqui a palavra nos mostra. Verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Aí nós vamos lá para Filipenses capítulo 2, verso 6, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus, aleluia. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos que o Senhor, Jesus, ele era o Verbo, mas ele estava com o Pai. E para nos dar a salvação, para nos ensinar como caminhar nessa vida, como nós devemos caminhar, como nós devemos renunciar a nós mesmos, ele se fez carne. Ele nasceu, através de uma mulher nessa terra para fazer a obra de Deus e nos ensinar como caminhar. Então a palavra fala que ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, porque não deve ser fácil, né? Ele todo-poderoso, cheio de poder, cheio da glória, saiu do conforto da glória dele para vir para a terra sofrer, padecer, ser humilhado, chicoteado, maltratado por amor de nós. E quantas vezes nós passamos por isso e nós murmuramos? Quantas vezes nós passamos por isso e a gente reclamamos? A gente reclama. E quantas vezes Deus manda a gente se esvaziar e a gente não se esvazia de tudo, né? Esvazia de uma coisa, mas não se esvazia de outra. Então o Senhor hoje nos chama a fazer uma reflexão, porque o Senhor Jesus está voltando, Ele está às portas. Então precisamos fazer esta reflexão, de esvaziar de nós mesmos para transbordar da presença de Deus. Saber quem nós somos em Cristo, não é? E assim a gente vencer como o Senhor Jesus venceu, porque Ele nos ensinou. Quantas das vezes, nós ouvimos as coisas, acontecem coisas conosco que a gente não quer abrir mão, a gente quer responder, a gente quer falar, a gente quer fazer, não é? A gente não quer esperar o tempo do Senhor, mas o Senhor Jesus nos ensinou a tudo isso. O Senhor Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, não é? Antes dele ser crucificado, ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele nos ensinou isso o tempo todo, desde criança. Quando Maria foi lá, na festa lá, eu não me lembro aonde, que ela voltou, ela esqueceu o Senhor Jesus para trás. Ele era criança ainda. E quando ela voltou lá para buscar ele, o que ele estava fazendo? Ele estava dentro do templo ensinando, pregando. E ele disse que ele tinha que cuidar dos negócios do pai dele. Olha que coisa mais linda. E nós, muitas das vezes, estamos descansados no nosso cantinho, quer descansar, né? Nós queremos descansar, nós queremos fazer a nossa vontade, esquecemos que tem uma obra do Senhor para fazer. Porque Ele é o nosso Pai. Nós também temos que fazer a obra do nosso Pai.
A palavra diz que a obra é grande, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. O Senhor nos chama porque Ele conta conosco para fazer a obra, para pregar, para levar uma palavra de cura para os irmãos, para aquele que está precisando, uma palavra de fé, uma palavra de alegria, que leva ânimo para as pessoas, que leva cura, libertação, né? Apresentar elas, né? Ou lembrar que o Senhor Jesus ainda faz milagres, que o Senhor Jesus ama. Como o Senhor Jesus fez tantos milagres, curou enfermo, fez cego enxergar, fez coxo andar, fez morto ressuscitar. E conta conosco para ser instrumento dele nessa terra. Porque ele disse que aquele que crê fará obras como ele ou ainda maiores. Então basta nós crermos. Basta a gente crer. Né? Quando ele foi lá ressuscitar Lázaro, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Então quem está esperando milagre, quem precisa de um milagre, quem precisa de uma vida plena, né? Não que tudo seja flores, né? O Senhor Jesus sofreu, o Senhor Jesus padeceu, por que nós não vamos sofrer e padecer? Tudo nesta vida tem um preço, tudo nesta vida tem um propósito, né? Porque a gente só tem mudança através da dor. A dor é para aumentar a nossa fé, a dor é para nos levar até a cruz, até o Senhor Jesus, porque se a gente não tiver dor, não passar por aflições, não passar por dores, por momentos de dificuldades, a gente não vai até o Senhor Jesus. A gente tem dificuldade. Então, para a gente conseguir orar, para a gente aumentar a nossa fé, nós precisamos passar por esses momentos, para a gente aprender as coisas, né? Como nós devemos agir, o que nós podemos fazer ou não podemos, devemos ou não devemos. A gente precisa de passar por momentos difíceis. Precisamos passar por dores, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema na família, para a gente ter a nossa fé aumentada, né? Para a gente dobrar os nossos joelhos, entregar na mão do Senhor e confiar que aquilo vai ser feito, que aquilo vai ser realizado. E quando tudo quiser mostrar que não é? Nós manter a nossa fé. Não, o Senhor Jesus está no controle. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu sirvo. O meu Deus é todo poderoso. E é isso. E no verso 2, diz assim, ele estava no princípio com Deus. Aí nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa, como Deus é maravilhoso. Então, ele fez o homem, ele fez nós como imagem e semelhança dele, no sentimento, não é só braço, perna, é por dentro, né? Tanto que lá em Mateus, eu não lembro se é o 6 ou se é o 7, ele diz assim, que aquele que me alimentou, naquele grande dia, né? Aquele que me alimentou, aquele que me visitou no hospital, que me vestiu, que me visitou na prisão, esse é bem-vindo de meu Pai. E aqueles que não, vai ficar afastado, porque cada um de nós somos parte do Senhor, somos um pedacinho dele. Então, esvaziar de si, né? O verbo era Jesus, o poder da palavra, o poder do pensamento, o poder das nossas atitudes, da nossa mudança de mente. É isso. Vamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso falar, não é?
quando tudo parece